Senhora presidente, senhoras e senhores deputados, servidores da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Quero aproveitar hoje o meu tempo nessa tribuna para tratar de alguns assuntos importantes que nós temos observado ao longo desses meses em relação ao governo do Estado. Quero também aproveitar esse momento para trazer aqui algumas explicações diante das falas de alguns deputados, de alguns parlamentares aqui, que vieram com o intuito de criticar, sem trazer uma solução, e também estender o tempo da fala para que a sessão acabasse e nós não votássemos o projeto no dia de hoje, o projeto do governo. E eu, para não cair nessa estratégia da oposição, preferi aguardar o meu tempo no expediente final. Primeiro, senhora presidente, eu quero aqui desmistificar as falas de alguns deputados que disseram que o governo do Estado transformará as escolas em cívico-militares. Isso é uma mentira, senhora presidente. O governo não transformará, o governo criará essas escolas. Quero também trazer um outro argumento importantíssimo para derrubar os argumentos trazidos aqui pelos parlamentares. Inclusive de muitos projetos desses parlamentares que costumam defender nos seus discursos e nas suas proposições o horário integral para os alunos. Nessas escolas que o governo hoje propõe, através desse projeto de lei, para a implementação dessas escolas, o curso desses alunos será um curso em horário integral. Então, senhoras e senhores deputados, aqueles alunos que porventura quiserem participar dessas escolas militares terão dentro da sua grade curricular, além do horário integral, também terão noções básicas de direito. Então, senhora presidente, senhores servidores e aqueles telespectadores que nos assistem na Alerj, não há com que se preocupar na questão da implantação das escolas militares por parte do governo do Estado. Primeiro, que qualquer um que queira participar desse modelo disciplinar poderá participar. Qualquer um. Se torna uma faculdade tanto para a família quanto para o aluno. Não é obrigatório esse aluno participar desse tipo de ensino, só se ele quiser. Estudará em horário integral, terá aula de constitucional, terá noções básicas de direito, poderá conhecer de fato os seus direitos. Talvez seja isso que tenha incomodado muitos parlamentares, inclusive parlamentares do PSOL, que vieram aqui nesse plenário criticar um projeto de tamanha significância para os cidadãos de bem do Estado do Rio de Janeiro. Quanto à questão das concessões, é um debate muito técnico, mas também trago aqui um argumento muito plausível para que a gente aprove essa questão relacionada ao prazo das concessões. Nós precisamos atualizar a linha do direito, nós precisamos deixar com que a natureza jurídica da concessão possa impor o prazo. Tem concessões que nós precisamos de um prazo mais dilatado, muitas vezes numa PPP, existem concessões que nós não precisamos de um prazo tão dilatado. E esta casa não pode se furtar da prerrogativa de fiscalizar as concessões. Concessões essas que deveriam ser fiscalizadas e não foram, corretamente, como trouxeram os argumentos aqui por alguns parlamentares. Mas se não foram fiscalizadas, não foi por culpa desse atual governo. Não foi por culpa dessa atual legislatura. Se não foi fiscalizada é porque existiam pessoas que não tinham interesse em fiscalizar essa concessão. Mas essa é uma prerrogativa do Poder Legislativo. Assim como fixar o prazo, também tratar da questão do equilíbrio financeiro do contrato. Então, senhora presidente, passando rapidamente, de maneira muito breve e resumida, sobre as matérias do governo, eu quero aqui também fazer um registro muito especial
em relação ao governador Wilson Witzel, que hoje se encontra em agenda na região dos Lagos, levando lá algumas benfeitorias, levando lá alguns investimentos, e assim tem feito ao longo do estado do Rio de Janeiro. Há um mês atrás eu pude estar junto com o governador no interior do estado, e lá ele pôde anunciar inúmeros investimentos na área da saúde para ajudar as prefeituras. Mas como um bom soldado, leal à base do governo, com muito carinho, uma perspectiva muito positiva nos próximos anos, vendo esse governo ser liderado pelo Wilson Witzel, mas quando tenho que tecer críticas, também o faço. Não relacionado ao governador, mas sim a algumas pessoas que têm confundido o lugar que estão. E aqui faço uma crítica ao representante do DER da minha região. Não sei sequer o nome desse representante, mas a verdade é que este representante, e eu não posso deixar de falar na tribuna, este representante da minha região fez uma injustiça, não com o deputado Bruno Dauari, mas com outro deputado da minha região, que tem uma história linda nesse parlamento e que jamais deveria ser desrespeitado como foi. E eu, como líder do PSC, líder desse partido que tem feito a diferença aqui no estado do Rio de Janeiro, não posso deixar de falar diretamente aos responsáveis por essa injustiça. Aqui estará um deputado que briga pelo governo do estado, que briga pelo governador, mas que não vai deixar com que as pessoas que estejam ao redor do governo façam injustiças, façam o que fizeram lá na minha região. A verdade é que a minha região tem mais de um deputado, a verdade é que a minha região é muito bem representada e é preciso respeitar todos os parlamentares, sem exceção de nenhum. Fica o recado ao representante do DR da minha região. A nossa região tem mais de um parlamentar preocupado com ela também. Muito obrigado, senhor presidente. Agradeço a oportunidade de falar nesta tarde. Desculpa o desabafo, mas não poderia deixar de tecer críticas, porque, embora líder do PSC, me coloco aqui nesse parlamento como sempre me coloquei, um deputado com postura independente. Muito obrigado.